Paz do Senhor, irmãos, amada igreja, dia do Senhor, nós nos alegramos, é um grande privilégio nós estarmos na presença de Deus, uma grande alegria, ainda que remotamente, nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de estudarmos juntos a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e que é vida para a nossa vida. Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença de Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos ajude, que estenda a Sua mão sobre as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade do Senhor. Amém? Pai, nós te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é poderoso e tem sido fiel para conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, derramando sobre nós, Senhor, a cada dia da tua bênção, da tua provisão e do teu cuidado, Pai. Senhor, eu coloco a minha vida em tua presença, Senhor, coloco a vida dos meus irmãos em tua presença. Peço a Deus que o Senhor nos ajude. Nós precisamos do teu cuidado, precisamos, Senhor, da tua orientação também, ó Deus, e especialmente neste momento em que falaremos a respeito da tua palavra, Senhor, para que possamos crescer no conhecimento e esse conhecimento possa gerar frutos que nos levem, Senhor, a uma vida que te agrada, uma vida, Senhor, em santidade, distante do pecado, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, aceitos por Ti, tenhamos, Senhor, comunhão contigo durante toda a nossa peregrinação. Nós já fomos aceitos na cruz, Pai, mas podemos perder não a salvação, mas a comunhão contigo e andarmos, Senhor, ó Deus, distantes da bênção e dessa companhia, Senhor, dessa comunhão maravilhosa do Teu Espírito, Pai. Fica conosco, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós temos falado a respeito do pecado e não vamos falar apenas a respeito disso. É uma base para que nós possamos chegar na cruz e entendermos de uma forma um pouquinho mais completa e detalhada a profundidade, a extensão do que Cristo realizou por nós lá na cruz, lá no Calvário. E aí nós precisamos avançar nesse conhecimento porque, como eu disse, é a base. Se nós diminuirmos os efeitos, né, ou a malignidade do pecado, nós diminuímos também a extensão da graça na cruz. Então é por isso que nós temos estudado esse assunto. Como disse na última aula, não é um assunto popular, as igrejas não falam mais a respeito do pecado, mas a nós o Senhor tem dado esta ordem. E que todos tenham isso como uma oportunidade para aplicar em sua vida e compreender e conhecer esse inimigo tão terrível do homem, para que, como também foi falado já e falaremos ainda muitas vezes, para que distantes do mal e do pecado nós sejamos mais próximos da santidade de Deus. Amém? Então, o assunto de hoje é o tópico 3, terceiro tópico, é a introdução à origem do mal. Introdução à origem do mal. O subtópico 3.1 fala ou trata a respeito da possibilidade do mal. A possibilidade do mal. Antes de nós avançarmos, irmãos, na última aula nós falamos a respeito da permissão divina do mal. Eu gostaria de reforçar que, embora Deus tenha permitido, dentro da sua soberania, no sentido de que ele não perdeu o controle de absolutamente nada, porque ele é Deus, é necessário nós reafirmarmos que toda a responsabilidade pelo pecado recai sobre aquele que o pratica. Toda a responsabilidade pelo mal recai sobre aquele que pratica o mal. Então, Deus, junto com a liberdade que deu ao homem,
deu também a responsabilização em relação à escolha tanto do bem quanto do mal. Embora o Senhor influencie as nossas vidas para praticar o bem e na prática do bem, Ele não o faz em relação ao mal. O mal é inerente à natureza caída do homem, veremos um pouquinho nas próximas aulas. Então, o homem, por isso, é responsável. E eu gostaria de ler com os irmãos Tiago 1. Nós já lemos, eu vou ler para nós reforçarmos isso. Tiago 1:13. Tiago 1:13, 14, 15, 16 e 17. O que diz? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esse último, que nós lemos, último versículo lido, ele reforça: tudo aquilo que é bem, todo dom perfeito vem de Deus, mas o mal não vem. O mal é inerente à natureza caída do homem, influenciada pelo príncipe deste mundo ou o pai da mentira, que os irmãos sabem muito bem quem é. Espero que saibam. Então é suficiente dizer que, conquanto na vontade permissiva de Deus tem surgido um reino de trevas, na qual se juntam, pela realidade presente, criaturas terreais e espirituais, que já foi falado, o mal, a malignidade do pecado, a malignidade penetrou, tanto na esfera terrena quanto na esfera celestial. Falamos também que ela foi, ela se intrometeu no relacionamento entre o Criador e a criatura, porque por conta do pecado perde-se a possibilidade de relacionamento entre o Criador e a criatura, devido à santidade do Criador e à sua não aceitação em relação ao pecado. Então esse reino de trevas, ele é composto na realidade presente, por criaturas terreais e espirituais. E esse reino se posiciona contra Deus. Necessário se faz afirmar que tal reino não durará para sempre. E o seu final está claramente predito para quando tiver realizado tudo quanto estava em vista, quando foi divinamente permitido para que ele seguisse o seu curso. Em outras palavras, a palavra de Deus atribui ao mal um caráter transitório, temporário, com final determinado. Então, dentro ainda da permissão divina do mal, nós vemos que essa permissão ela tem um período determinado, de validade. Então, haverá um momento em que o mal deixará de fazer parte dessa realidade. E onde nós vemos isso? Por exemplo, em Apocalipse 22, Apocalipse 22. Então, dentro desse caráter transitório, essa história tem um começo, um meio e um fim, debaixo da soberania de Deus e do seu controle, ou da sua permissão. Então, Apocalipse 22. Perdão, Apocalipse 21, 22, irmãos. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E aí no 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma
que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nesse ambiente futuro, não entrará, não teremos nada que contamine e que cometa abominação ou mentira. Mas nós temos falado a respeito da possibilidade do mal, dentro desse período que temos vivido agora. Então, a criação dos anjos e posteriormente dos seres humanos em liberdade imediatamente gerou uma possibilidade para o mal se tornar um fato real. Porque onde há liberdade, há a possibilidade de o homem, ou de, que como nós falamos, dos anjos, de exercerem o seu direito em escolher, como falamos, entre uma ação que não é inerente ao bem. E tudo que não é inerente ao bem, tudo que não é inerente à santidade de Deus, ela provavelmente tem um caráter mau e que direciona ao pecado. Então, dentro dessa criação em liberdade, gerou-se imediatamente uma possibilidade. E isso aconteceu através da queda dos anjos e do gênero humano. A primeira inclinação má que precedeu todos os atos maus do homem foi, em sua essência, uma espécie de abandono da obra de Deus em direção à sua própria obra. Ao invés de ser uma obra positiva, a vontade de não ter Deus, mas a vontade em si mesmo como o seu fim. Aqui é importante isso, irmãos. Essa liberdade que Deus concedeu, vamos nos restringir ao homem. Essa liberdade que Deus deu ao homem no ato da criação, ela tem um efeito extremamente positivo, porque faz com que o homem possa ser responsabilizado pelas suas atitudes e tenha o direito de escolher o que fazer e como fazer. Mas nós precisamos atentar ao seguinte fato: a primeira inclinação má, ela reside no fato da própria vontade. Então nós veremos um pouquinho mais adiante que o homem ele se torna em algum momento não escravo do pecado consumado, como lemos em Tiago. Ele se torna escravo da sua própria vontade, escravo do seu próprio ser, escravo do seu próprio ego. E dentro dessa escravidão existe essa questão que é extremamente importante nós entendermos, que é a vontade. Quando nós falamos em morrer, ou nós não, né? O Evangelho, Cristo fala em morrer, deixar a sua própria vida. É exatamente a respeito desse ponto central em relação à liberdade que ele mesmo concedeu ao homem, que é a vontade do homem. Quando eu morro, quando eu estou crucificado com Cristo, quando eu crucifico as minhas vontades, quando eu crucifico os meus quereres, quando eu crucifico as minhas intenções em detrimento à vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a vontade do homem é o fato gerador do pecado. A concupiscência do homem, quando ela gera, o fruto é o pecado. Então essa concupiscência, ela é demonstrada e ela está, né, ela é intrínseca à vontade humana. Então, essa inclinação má reside na própria vontade do homem. E o homem, quando ele abandonou a santidade de Deus, desobedecendo, ele negou a obra de Deus e a ação de Deus sobre a sua vida, a vontade de Deus sobre a sua vida, e caminhou para a sua própria vontade. Em tal enredo, Deus não é surpreendido nem derrotado. A sua determinação de produzir a existência deles e de lhes dar uma eternidade futura, assim como o propósito de testar e julgar as grandes questões morais, cuja consumação demonstrará a sua santidade infinita, como a sua glória e graça. Que o mal existiu na presciência de Deus é provado
por alguns textos que nós veremos. Por que o mal existiu na presciência de Deus? Porque a redenção esteve na mente de Deus desde a eternidade. Leremos alguns textos que demonstram isso. Então, Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui, nesse texto, nós vemos que o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Se ele foi morto desde a fundação do mundo, onde ainda o mal não existia, obviamente, esse mal já havia o conhecimento ou a permissão desse mal na presciência divina, ainda dentro da sua soberania. Mateus 25:34. Mateus 25:34. Então dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, mais um texto que reforça. Agora, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ora, se houve uma eleição antes da fundação do mundo, na mente de Deus já havia, porque dentro de uma eleição existem os eleitos e aqueles que fazem parte do restante do grupo. E esses que fazem parte do restante do grupo só podem existir, e os eleitos só podem existir, se houver um fato que produza a remissão. E só pode haver um fato que produza a remissão se houver o pecado, que é o que nós temos falado desde a última aula. E nos predestinou os 5, Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, quando quer que o cosmos tenha tido seu começo, mesmo na forma de uma previsão na mente de Deus, o Cordeiro Redentor foi o aspecto mais importante da intenção divina. Pode não ser a melhor forma, irmãos, de nós falarmos isso, né? De nós explicarmos isso. Mas a parte das realizações desse Cordeiro Santo, não haveria cosmos. A parte da realização desse Cordeiro, né? Que nós conhecemos e amamos com todo o nosso coração, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão da tribo de Judá. Então a parte da realização desse Cordeiro na cruz, não haveria necessidade de ter cosmos. Então, nós vemos um plano maior, o mal sendo inserido, ou a permissão do mal sendo inserida nesse plano, para que no final a glória redunde nesse aspecto da redenção em relação ao Filho e para o Filho, como está em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então nós temos aqui ainda uma continuação da aula anterior. Nós estamos concluindo aqui a demonstração de que, embora Deus tenha permitido o mal, Ele não o gerou. E essa permissão está dentro de um plano em que a redenção se torna o principal fato do cosmos, ou da criação do cosmos, ou para a criação do cosmos, em tornando o Filho exaltado, glorificado pelo ato consumado na cruz e por ter realizado essa obra expiatória. Então, a razão pura e simples é que este universo tão grande, na verdade, é centrado na redenção.
A parte dessa realidade, considerando a presciência e permissão divina do mal, ficaria impossível compreender a queda do homem. Como nós podemos explicar ou compreender a queda do homem ou a entrada do mal, né, na nossa esfera, se nós não relacionarmos isso com um plano maior realizado por Deus? Para que, através dessa redenção, como lemos, a sua graça fosse conhecida por todos os principados, potestades, por todas as esferas de criação ou esferas criadas. Não haveria a possibilidade. A redenção da criação é por amor de Deus. O Senhor tem um propósito eterno e para a sua glória. Pode ser dito que o seu propósito proporciona felicidade eterna para todos os que recebem alegremente sua graça. Então, em relação à introdução da origem do mal, nós precisamos voltar um pouquinho para dizer que o Senhor permitiu com um propósito maior do que a mente humana muitas vezes consegue captar, consegue compreender. Agora, no tópico 3.2, nós vamos falar a respeito da dependência do mal em relação ao bem. A dependência do mal em relação ao bem. Vamos abrir Gênesis 4, versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Diz assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, os irmãos, vejam aqui nesse texto que o bem, né, ele existe, e em o homem fazendo o bem está num ambiente seguro, está num ambiente controlado. E em não se fazendo o bem, existe a possibilidade e a abertura para o mal e, consequentemente, para o pecado. Então, é pertinente afirmar que o bem é totalmente independente do mal. O bem não depende do mal. Não existe nenhuma dependência do bem em relação ao mal. Jesus, como lemos também, quando Judas estava se aproximando, conduzido ali, né, pelo inimigo, o que Jesus disse? Eis que se aproxima o príncipe deste mundo e eu nada tenho nele. O bem não precisa, ele não necessita de nenhum aspecto do mal. Então, o que é necessário afirmar aqui, irmãos, que nem mesmo em relação à compreensão do bem, o pecado não foi criado para que as criaturas conhecessem o bem. O bem é inerente à criação de Deus, inerente à natureza de Deus. Então, essa dependência não existe do bem em relação ao mal. Como nós vimos, como o texto que nós lemos. A ordem é para fazer o bem. Se eu não faço, aí eu dou possibilidade para o mal. Logo, para que exista o mal, é necessário que eu abandone o bem. Ou seja, para o mal existe uma dependência em relação à existência ou o abandono do bem. Vemos que existe, em se fazendo bem, uma relação direta com a aceitação por parte de Deus. Ou seja, o bem não tem nenhuma necessidade do mal para a sua autorrealização. Por exemplo, o amor seria eternamente o mesmo, sempre cônscio de sua própria natureza, embora não houvesse ódio. Então, não é necessário existir ódio para que eu conheça o amor. Não é necessário existir a intriga e toda sorte de males para que eu conheça o que é o amor. O amor é por si só conhecido cônscio desde a sua demonstração no ato da criação de Deus para com a sua criatura. Já o mal só pode ser reconhecido pela não realização
do bem. O que é o mal? A não realização do bem. O que é o pecado? A não santidade. A distância da santidade. Vejam que a dependência, nesse caso, é unilateral. O bem não depende do mal. A santidade não depende do pecado. Mas o mal depende do bem, porque o mal é a não realização do bem. E o pecado é a não realização da santidade, de atos santos. Daí entende-se que a melhor forma de evitar o mal é prosseguir, é caminhar, é buscar o tempo todo a santidade, a santificação. Essa relação entre bem e mal, ela é tão... Vamos ler mais um texto. Tiago 4,17. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então vejam que o pecado, o mal, reside na não realização do bem. Na não realização do bem. Já o bem, né, ou a santidade, ou, ou essa característica inerente ao próprio ser do Senhor, ele não precisa do mal. Lá no Éden não havia necessidade do mal. Não havia. Mas houve a necessidade do abandono do bem para que o mal se demonstrasse. Não houve a necessidade do mal para que eles tivessem comunhão com Deus, para que eles tivessem a provisão de Deus. Houve, irmãos. Aí fica, né, talvez, esse jogo de palavras aqui, talvez nós não compreendamos. Talvez alguns irmãos até já desligaram. Esse pastor aí tá ficando louco. Tô entendendo mais nada. Mas no Éden, aí a gente entende o que está sendo dito. Qual foi a necessidade do mal para que a provisão de Deus fosse conhecida por Adão, para que a comunhão com Deus fosse conhecida por Adão e Eva, para que esse cuidado de Deus fosse conhecido por eles? Não havia necessidade do mal. Deus criou daquela forma e pronto. E era bom, era agradável, era tudo de melhor que Deus poderia proporcionar ao homem. E não existia o mal ainda para que o homem entendesse que aquilo era o bem. Não existia ainda o mal para que o homem valorizasse aquilo que Deus havia feito. Agora, o mal só foi conhecido quando abandonou-se a realidade do bem, a realidade dessa santidade, dessa comunhão com Deus. Então, o mal se fez conhecido. E aí, Tiago reforça aqui: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca, está pecando. O mal demonstra-se completamente e em todo o tempo dependente do bem, pois só pode existir em contraste a ele. O bem não depende do mal, não precisa de contraste. No Éden não tinha contraste. Não tinha contraste no Éden. Ninguém pode dizer que havia contraste. Ali era o bem, né, na sua mais perfeita forma, uma forma mais pura, naquele relacionamento entre Criador e criatura. E o mal só foi conhecido a partir do abandono desse bem. É isso que nós estamos dizendo. Isso está relacionado à origem do mal. Romanos 7, 21. Ainda falando dessa dependência. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Reforça-se então que o mal não tem lugar primário ou original em relação ao seu surgimento. Então estamos mais uma vez reforçando que quando Deus criou o bem, ele não criou o mal para que houvesse equilíbrio. Essa doutrina não é bíblica, irmãos. Deus não criou o mal para que houvesse equilíbrio.
Ele permitiu o mal porque havia um propósito santo dentro dessa exaltação do seu Filho, dentro dessa obra realizada na cruz, através da redenção e da demonstração da sua graça a toda a criação. Mas em abandonando o bem, em a criatura abandonando o bem, surge-se então o mal, como temos falado. Ele só pode ser percebido quando da queda, do abandono ou da deturpação do bem. Essa dependência é tão vital que, sem a existência do bem, o mal não poderia exercer um domínio sobre qualquer realidade, uma vez que sua essência é o egoísmo, o que evita qualquer possibilidade de unidade. Sem o mal, o bem existe. E o bem é perfeito, é duradouro. Sem o bem, o mal não existe. O mal não existe, não poderia existir. Não poderia. Aí eu vou ler um texto para os irmãos que vai ficar bem claro isso que nós estamos falando. Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Em resumo, com a ausência do bem, as forças do mal se autodestruiriam. Essa malignidade é tão terrível que ela não se opõe apenas ao bem, ela se opõe a tudo. Ela é uma força opositora a tudo que não é ela mesma. Então, sem a presença do bem, né, o mal não poderia existir. Essas forças se autodestruiriam. Imaginem se fosse possível o mal vencer o bem. Imagine, irmãos, se fora possível o mal vencer o bem, o que aconteceria a partir daí? Haveria aniquilação do próprio mal. Haveria o desaparecimento do próprio mal. Porque o mal é a oposição ao bem. Se o bem deixa de existir, não existe o mal. Porque ele começará a opor-se a si mesmo. As forças malignas se colocarão uma contra as outras e haverá aniquilação. Mas isso não acontece com o bem. Então, dentro desse raciocínio, nós entendemos que o bem não depende do mal. Se o mal pudesse vencer o bem, sem nenhum adversário para demonstrar oposição e por conta de sua natureza egoísta e destruidora, as forças do mal se voltariam contra si mesmas e haveria a sua auto-aniquilação. Essa verdade é tão real quanto a manifestação do caráter insaciável do mal na vida daqueles que carecem em maior porção do bem. A paixão luta contra a paixão, uma afeição contraria outra afeição. O homem, enquanto escravo dependente de vários objetos de desejo, nunca encontra aquele descanso e satisfação que procura a serviço do pecado. Então a malignidade, né? Ela é tão terrível que quando ela reside no coração do homem, ela começa a fazer oposição dentro das suas próprias vontades. E aí gera esse anseio e essa angústia terrível do homem não regenerado, do homem que não é salvo em Cristo. Dessa busca incessante por felicidade em coisas que não podem satisfazer. Busca uma coisa hoje, achando que aquilo ali trará alegria, não traz alegria, abandona, busca outra amanhã, achando que trará alegria, não traz alegria, depois de amanhã vai para outra e vai mudando os seus propósitos ou os intentos do seu coração atrás, em busca dessa alegria desenfreada, porque existe dentro dele uma força pujante que o leva a ser escravo e ter dentro dele mesmo essa oposição terrível. E não é a oposição do bem contra o mal. Estou falando dos homens não regenerados. A oposição do bem contra o mal existe na vida dos homens regenerados. Na vida dos homens não regenerados não existe luta, né? Como Paulo fala lá aos Romanos, no 7. Não existe essa luta
do bem contra o mal, como nós lemos, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Não existe essa luta na vida do homem não regenerado. Essa luta é inerente àquele que já foi salvo em Cristo. Então esse desejo terrível, né, dessas forças que atuam, essas forças malignas que atuam dentro do homem, é que geram esse sentimento de angústia, de uma não realização ad eterna. Isaías, vamos ler um versículo que fundamenta isso. Isaías 57, 20. Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz, porque essas forças opõem-se a elas mesmas. Isso dentro do homem, irmãos. Eu estou falando isso para os irmãos entenderem o quão terrível é o pecado, quão terrível é o mal habitando no coração, na mente de um homem. Quão terrível é. Em o mal habitando, existe uma luta que não é a luta do bem contra o mal ali dentro, é a luta do mal contra o mal, que vai corroendo, que vai corrompendo a vida do homem, que vai tirando a sua força, tirando o seu ânimo, que vai levando ele para um caminho desesperador, longe da ação de Deus. Longe dessa possibilidade de ter o bem na sua vida, o bem dentro dessa transformação realizada ou dentro da possibilidade de transformação através da cruz. O homem entregue ao pecado não pode alcançar a completude de seus desejos, nem satisfazer-se plenamente, por uma razão simples: a cada novo desejo ele se torna escravo de suas aspirações. Falamos da liberdade no começo. A liberdade para o homem, junto com ela, veio essa questão da vontade. Então, a cada novo desejo que ele atende, a vontade já mostra outro. E essa vontade é terrível. Por isso que morrer para si mesmo é morrer para a sua própria vontade. Deixar a sua vida é deixar a sua própria vontade. Porque a sua vontade te destrói. A minha vontade me destrói. A sua essência, né? A essência da vontade é uma busca por uma liberdade desenfreada. Em outras palavras, ela deseja libertar-se constantemente da sujeição que seus próprios desejos lhe impõem. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa maligna. Então, essa ânsia é o desejo de libertar-se constantemente daquilo que a própria alma, daquilo que o próprio homem se colocou debaixo do jugo. Então é um ciclo em que ele se coloca debaixo de sujeição e ele tem a ânsia por essa liberdade. Se coloca debaixo de sujeição e tem a ânsia por essa liberdade. E caminha a vida inteira. Isso faz com que a busca pelo sentido ou propósito da sua existência nunca tenha um fim. Daí surge toda sorte de enfermidades, gerando uma agonia eterna em seu ser. Ainda textos para reforçar. Salmo 73, 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Aí vamos para o 18, Salmo 73, 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Agora Provérbios 4:14. Provérbios 4:14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa largo. Pois não dormem se não fizerem mal. Olha a ânsia. Olha a ânsia dessa malignidade do coração do homem. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Como nós lemos, a vereda do justo é como a luz da aurora. Então,
Em contraste ao mal, embora não precise do mal para nenhum contraste, o bem está sempre em harmonia consigo mesmo. Suas várias partes, seus esforços múltiplos e os atos pelos quais ele se realiza, mutuamente se fortalecem e se confirmam. Por isso a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ela brilha mais e mais. Na verdade, o mal não tem existência independente de Deus, que é o bem absoluto. E como vimos, ele não é nada mais do que o abandono do Deus vivo. Este anseio por independência dele. Quando a criatura se rende ao mal, ela praticamente nega a sua criação por Deus e não deseja sua existência em Deus, mas quer viver, conduzir-se e satisfazer-se como se ela tivesse vida em si mesma e fosse o seu próprio Senhor. Se Deus permitisse o mal sem limite na criatura para alcançar os fins dela e sua completa emancipação, o homem então caminharia, irmãos, para a não existência. Se a existência é completamente dependente de Deus e eu desejo ser independente de Deus, logo eu caminho para a não existência. A demonstração da dependência do mal em relação ao bem também fica evidente pelo fato de que ele nunca aventura-se a ser ele mesmo. Notemos que, sem variação, irmãos, o mal se traveste de bem. Então, para encerrar, estamos encerrando. O mal sempre se traveste de bem. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente disse a Eva que o que ela estava fazendo era bom, era o bem, não tinha problema. Então, até mesmo nesse aspecto, o mal depende do bem. O mal nunca se apresenta como mal. O pecado nunca se apresenta como pecado. De outra maneira, nós não faríamos. O mal sempre se apresenta como bem. O pecado sempre se apresenta como algo bom, como algo que aparentemente não tem nenhum tipo de problema. Por isso, mais um, irmão, 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o mal precisa do bem, até mesmo para agir na vida do homem, porque ele sempre, invariavelmente, se traveste de bem. Sempre, irmão, sempre. Pastor tem falado a respeito muito dessa questão de internet, dessas coisas que mídias sociais, YouTubers, que aparentemente não tem problema. Mas é óbvio que aparentemente não tem problema. O mal sempre se traveste do bem. Sempre. E por isso é importante nós conhecermos isso, para que nós sejamos maduros em relação a essas tratativas. Não sejamos meninos em relação a essas tratativas. Que sejamos adultos sabendo que o mundo jaz no maligno e que aquilo que aparentemente para você não tem problema, se entrar na tua casa ou na minha casa, destrói os nossos filhos, destrói os nossos casamentos, destrói a nossa comunhão com Deus, mas não entrará com a aparência do mal, entrará com a aparência do bem. Em conexão com isso, há um fenômeno peculiar e notável, a saber, que o mal nunca se manifesta abertamente e de maneira direta na vida humana. Nunca, irmãos. Ele sempre tenta, de um modo ou de outro, se esconder. A mentira, por exemplo, nunca se apresentará como tal. Nunca. De outro modo, os mecanismos de defesa agiriam e o homem estaria livre. Ela sempre se apresentará como uma verdade. E mais, hein? Ela sempre se apresentará como uma verdade boa, do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista humano. Então essa mentira que se apresenta como uma verdade boa pode nos conduzir para a destruição, para a distância em relação a Deus. E aí, para encerrar, 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, irmãos?
Então demos mais um pequeno passo para a compreensão do mal, do pecado e daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Que nós estejamos sempre atentos, principalmente com esse último ponto, sabendo que o mal depende do bem, ele sempre se apresentará na forma de bem para tentar nos enganar, para tentar destruir as nossas vidas. Estejamos atentos com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa vida, para que, achando que estamos fazendo bem, não estejamos dando abertura ou brecha para o mal. Amém? Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus, te louvamos, Pai. Exaltamos e glorificamos o teu nome. Senhor, peço que o Senhor abençoe o teu povo, ó Senhor, neste dia. Te agradeço, Senhor, por mais uma aula, por poder, ó Deus, fazer a tua obra, poder, ó Deus, junto com os meus irmãos, aprender um pouco mais, Senhor, a respeito da tua palavra e da necessidade que temos, Senhor, para que sejamos bênçãos na tua mão, Pai. Nos ajuda, estende a tua mão de poder, fica conosco no restante do dia, Pai. Leva-nos em segurança à tua casa, Senhor, aqueles irmãos que cultuarão, Senhor, remotamente, que também a mesma bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. E nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti pedindo que o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti. Te exaltamos, te agradecemos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada e fiquem na paz do Senhor.